Está no ar mais um Bate-Papo Ideal. Aos 85 anos, Alexander dá palestras em escolas e universidades relatando as crueldades que sofreu pelos nazistas. Apesar de ter nascido na Polônia, Alexander se diz brasileiro e confessou que é apaixonado pelo nosso país. E no programa de hoje, você assiste uma entrevista exclusiva com o sobrevivente do maior campo de concentração nazista. Quem conversou com ele foi a repórter Bianca Brito. Confira. Na época que a Alemanha começou a ter um preconceito com os judeus, vocês eram obrigados a usar a estrela de Davi, que é o símbolo, né, do judaísmo. Como é que era a sensação? Você se sentia meio afastado dos seus companheiros, dos seus amigos, quando você tinha um símbolo mostrando que você era diferente? Você se sentiu diferenciado? As pessoas se afastaram de você? Os adultos, sim, mas eu não. Aliás, eu comecei só a usar com 12 anos. A guerra começou, eu tinha 11 anos só, era criancinha ainda. E de 12 anos em diante, foram obrigados a usar a estrela amarela. Eu só comecei depois, já com 13 anos. Mas eu não vi nisso uma ofensa, não. Não vi porque estava, até hoje, eu sou judeu e sabia que sou judeu. Mas sabia que discriminação. E não estava com raiva por causa dele. E só isso já era o menos que tinha. Eu não tinha preconceito com esse negócio, não. Mas dentro do seu círculo social, assim, até dos seus pais, você sentia que os amigos de família, que não eram judeus, se afastaram depois que começou essa diferenciação? Foi logo em seguida, sim, foi sim. Foi, aliás, nem por causa da estrela, porque o antissemitismo na Polônia era muito latente. E quando os alemães entraram, aí foi mais forte também, foi mais forte. Por exemplo, vou dar um exemplo. E você tinha que comprar pão, né? Tinha que estar na fila. Ele vendia 1 quilo de pão por pessoa. E tinha que estar na fila. Na Polônia faz frio medonho, chega até 30 graus abaixo de zero às vezes. E meu pai tinha medo de sair de casa, né? Podia matá-lo. Minha mãe também sobrou para mim, que não usava a estrela ainda. Fiquei na fila, às vezes, quando estava muito frio, 25 graus e tal, ia 4 horas de madrugada, quando tinha só 13 graus abaixo de zero, 13 graus já era mais não quente, aí ia 2 horas, e geralmente antes de começar a vender o pão, vinham 2 policiais, e geralmente ajudam os judeus fora, tinham que sair da fila. E eu não tinha, e começaram a bater logo, eu não tinha achado, disse, vou comprar meu quilo de pão. Muitas vezes apareceu um polonês não judeu, me caguetava, não sabia nem falar, mas dá Juda, isto é judeu, dá Juda. E eu saía da fila, me tirava, levava algumas pontapés, chegava em casa chorando e nem se comia naquele dia. Eu não tenho ódio, não tenho raiva, mas muito, muito sentido. Afinal das contas, eu era polonês, amava a Polônia como amo agora o Brasil, era a minha pátria. E eu, se ele perder a pátria, eu também. Sempre estávamos juntos, brincávamos juntos, andávamos juntos. Mal chegaram os alemães, eu era judeu e não podia comprar meu pão. Por isso que eu digo, eu sou brasileiro de corpo e alma. No seu livro, né, que você fala que é um brasileiro que sobreviveu ao Holocausto, você conta algumas de suas histórias. Tem alguma história assim que mais te marcou dentro do Holocausto? Era tudo ruim. Era cada vez pior e pior e pior. E eu tenho tanta coisa a contar que está no livro, no sobrevivente, que eu não posso dizer um foi pior do que o outro. Era tudo tão ruim que ia acabar em morte. Eu tive 19 vezes, contaram lá, 19 vezes eu estava... Aliás, no Holocausto, você não sabia se vai viver 1 segundo depois. Eles atiravam, matavam de qualquer maneira. Mas tinha certas coisas que estava direto comigo já e eu escapei. Como? Porque eu não sei. Uns dizem que foi Deus, outros dizem que por acaso. Eu, pessoalmente, não sei dizer o que foi. Eu sei que sobrevivi a essas coisas ruins também. E não posso dizer se meu pai foi morto, eu vi, foi assassinado dentro de uma latrina, ou se levaram minha mãe,
para a câmara de gás, ou me levaram também para me matar a pauladas, que chamava 25 chamadas, 25 pagadas na bunda. E esse dia que não comi, se passei pela mão do Mengele, que anjo da morte de Auschwitz, chamava anjo da morte, passei por ele, e não sei qual foi melhor ou pior. Não tem pior. Melhor não, pior. Qual foi pior? Foi tudo ruim. São muitas as histórias, né? Então, assim, como é que você vê essa experiência de poder passar para os alunos, que você dá palestra tanto em colégios como em universidades? Como é que você vê? Até a reação deles, assim. O que você acha que isso funciona na vida deles, assim, até para a formação acadêmica? É muito importante, acho muito importante. Eu sou apenas eu relato justamente por isso. Não é que coitadinho de mim, sou infeliz, não é nada disso. Eu trago isso como prevenção para todos saberem que isso nunca mais pode acontecer de novo. E isso aqui é meu objetivo. Eu vivo para isso. Meu pai falou para fazer isso, eu faço. E mesmo meu pai não tivesse falado, também faria. Eu vivo para isso. Eu nunca cobrei nada para palestras e tal. Mas eu faço isso para alertar, para saberem que isso nunca mais pode acontecer com ninguém. Que meu futuro nunca seja, aliás, meu passado nunca seja futuro de ninguém. E como é que foi, Alexander, reconstruir a sua vida? De onde você tirou forças assim para conseguir reconstruir a sua vida depois de tudo que você passou e que você viu sua família passar? Como é que foi reconstruir uma família depois de tudo que você tinha vivido? Bom, depois da guerra, quando fui libertado, pesava 28 quilos, não enxergava, haviam tirado minha juventude e tudo, né? Eu estava sem dinheiro, sem nada, mas juntei-me a mais 5 rapazes e fomos pedir comida lá em volta. Fui libertado pelos franceses, sabe, na cidade Immendingen bei Tuttingen. E lá os franceses não davam praticamente comida, deram 2 sopas lá. E se tinha que pedir comida em volta. Ganhamos mais um pouco de músculos, cada um começou a ir em seu lugar. E eu virei garoto de rua. Para comer, pedia nos quartéis dos aliados, para tomar banho no motel ou outro lugar, na maior parte não deixavam e tal. Mas depois entrei num campo de refugiados que americanos e ingleses fizeram, e eu fiquei lá nesse campo de refugiados 2 anos. Depois fui para os Estados Unidos. Aí eu soube que tenho uma tia no Brasil, e eu escrevi uma carta, e por acaso a carta chegou lá, meus tios me mandaram passagem via o Brasil. Via o Brasil, aí me apaixonei pelo Brasil, pelo povo do Rio de Janeiro e pelo Brasil em geral, pois eu sou brasileiro 100% de coração, não tem nada com a Polônia mais. E justamente isso que me dá deu vontade de viver, porque eu, com minha sobrevivência, eu mostrei que você pode sobreviver o mal. Eu era do lado bom e eles do lado mau. Hoje não tenho ódio nem dos não perdoo o que fizeram. Os que fizeram não posso perdoar de jeito nenhum. Mas eu não posso ter raiva ou ódio os filhos ou netos deles. Eles não têm culpa, não fizeram nada. Eu vou todo ano agora à Alemanha, principalmente em Flossenbürg, o campo onde mataram meu pai numa latrina. E lá eu falo também para alunos também, a reação também é muito, eles sabem de que eu estou falando, e eu faço isso para, a meu ver, para melhorar o mundo, para não haver preconceito, isso é muito importante. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui na TV Unifor.
Logo após a entrevista, Alexander participou da aula magna do curso de Direito do Unifoa na Biblioteca Central do Campus Três Poços, despertando muita emoção entre as pessoas que estavam presentes. O Bate-Papo Ideal fica por aqui. Até a próxima! Abriram um gueto em Wadowice, na cidade, e lá juntaram os judeus, porque tinha ainda cidades bem menores, bem pequenininhas em volta. Juntaram os judeus dessas cidades e tudo enfiaram no gueto. Ficamos um ano. Olha, fui operada lá e foi martírio. Depois de um ano, eu estava lá com minhas 3 irmãs, pai. Aí os rapazes jovens que estavam no gueto já faz tempo, logo mandavam para campos de trabalhos forçados. E lá nós tínhamos estávamos numa casa e o meu pai conseguiu levar alguma coisa lá no gueto. E vieram os policiais, vocês têm ali, moramos num buraco, só um quarto, todos nós. O teu pai levou da casa de vocês, não sei o que levou, nós vamos levar. Os policiais, eu disse, eram policiais judeus, milícias, né? Eu disse, e eu era jovem e arteira, não, vocês não levam nada porque o meu pai não está. Não vou levar, fique quieta, senão se apanha. Levaram o que quiseram e depois de uma semana, daí levaram 100 meninas de minha idade, um pouco mais velhas, até um pouco mais jovens, para o campo de concentração para a Alemanha. E eu cheguei, daquele dia eu não estava em casa, mas eu voltei lá dentro do gueto, eu vi a minha irmã, já sabia o que tinha, e minha irmã estava se preparando as coisas dela, o que ainda tinha, e eu disse, que isso? Eu disse, mas quem que estava na lista? Não sei, alguma coisa me deu. Quem que estava na lista? Aí ela não conseguiu mentir, diz você. Aí eu peguei a minha trouxa, o que tinha, e fui com as 100 meninas para uma outra cidade que é Sosnowiec,
E lá nos separaram, 50 não sei até onde foram, e nós fomos para uma fábrica de fiação, fabricávamos fios. Já fomos 2 anos, sim, de 43 até 45. Começou. Dormia no campo ou na nossa? Dormia, sim. Com outras meninas? Com outra menina numa cama assim desse tamanho, mas o que era a cama, não era sofá. E fome, e frio, e olha, uma coisa. Mas trabalhávamos e no fim da guerra, eu fiquei doente, tive mais de 40 febres. Não tinha médico, nada, mas tinha uma enfermeira que media a febre, uma das meninas, e fiquei com pneumonia até hoje. Eu só tenho 2/3 do meu pulmão funcionando até hoje. Eu estou com bronquite por causa dessa. E saí de lá quer dizer, ainda fiquei muito doente, muito. Fechada num quarto com mais meninas que estavam assim doentes. E como a janela do nosso quarto das doentes dava na estrada, na rua, pequenininha, porque era uma vila, tudo isso. E fechavam as janelas com cobertores para a gente não ver como os alemães estão fugindo na rua. Eles fugiam, olha, de todo jeito. Já ouviram falar uma vez carro movido a lenha? Pois é, eles fugiam e a pé, e de cavalo, e de todo jeito nós não podíamos ver. E foi alguns dias eles estavam fugindo e nós ainda na cama, com febre, com tudo, fechadas, porque ainda os russos não... Mas acho que os russos entraram quando... aí de repente nós na cama escutamos... E tinha um policial que não tratava mal a gente. E quando os russos entraram, eu estava na cama, mas as outras meninas, ele pediu roupa das meninas, porque queria fugir. Então elas deram para ele calça. Eu não usei calça, porque judeus religiosos não, as meninas não usavam calça, só. Mas algumas tinham, deram calça, uma blusa. E pegaram o uniforme dele, e tinha lá um pátio, pegaram o uniforme, jogaram fogo, puseram fogo e cantavam bem alto Hatikva, o hino nacional de Israel. E nós só escutando isso. E aí os russos já entraram, trouxeram comida para nós. Eu estava muito fraca, muito, era pele e osso. Estava com mais uma amiga minha, que há alguns anos estávamos juntos, e daí consegui me fortificar um pouquinho. Eles trouxeram comida e voltamos assim devagar para nossa cidade. Eu quero entregar para você um documento que apareceu na Morachá. Sabe o que é Morachá? Aquela revista judaica? Sim, sei. Banco Safra, Wiki Safra, que é dito. Apareceu um artigo completo sobre o que aconteceu na Hungria, só na Hungria. Então eu entrego para você esse exemplar, para você, porque muita coisa eu nem sabia, que eles sabiam muito mais do que eu. Você foi contado com talvez também um sobrevivente ou alguém, mas muito complexo, e tem muito mais dados nesse assunto do que eu. Nessa época, de 1944, março adiante, alemães invadiram a Hungria também, nazistas, colocaram em poder o partido nazista húngaro, que era terrível, né? Dizem que eram piores do que os nazistas alemães. Então, quando eles entraram, eu estava ainda estudando
numa cidade longe da minha cidade natal, chamada Kassa. Esse é norte da Hungria, era uma faculdade de ciências econômicas e contabilidade. A Hungria era muito antissemita, desde séculos havia perseguição aos judeus. Na Idade Média, adiante, os judeus não podiam morar em cidades da Hungria acima de 50 mil habitantes. Eram proibidos. Só podiam morar no interior, cidades pequenas. E então, nessa minha cidade, também não tinha judeus até se a Hungria se reuniu com a Áustria sob a regência dos Habsburgos. A situação mudou, porque os Habsburgos não eram antissemitas, ao contrário, protegiam os judeus. Tanto era a proteção forte que a monarquia austro-húngara, que se juntaram Áustria e Hungria, o ministro da guerra é um judeu. Em 1918, saiu na Hungria o primeiro decreto-lei contra os judeus. Dizia que nas faculdades húngaras, judeus só podem participar em 8%. Então já começou a asfixiar a limitação da movimentação dos judeus. Depois, cada vez saiu outro decreto piorando a situação dos judeus, como, por exemplo, o judeu não podia ter propriedade agrícola. Depois fecharam mais o cerco. Os judeus, cada judeu fabricante ou comerciante tinha que acertar um sócio não judeu, católico, para poder trabalhar. Mas aconteceu que depois ordenaram os nazistas húngaros que todos os judeus tinham se concentrado nas grandes cidades húngaras. Em Budapeste, capital, já moravam grande quantidade de judeus, mas chegaram do interior também. Muitos judeus foram obrigados a deixar todos os bens que adquiriram durante trabalhos longos e pesados, tinham que deixar lá, e depois os nazistas pegaram tudo. Então, quando foram juntar-se em Budapeste os judeus do interior também, os nazistas apoderaram-se de 30 edifícios grandes, propriedade de judeus, colocaram a estrela amarela grande na parede de fora. Os judeus eram obrigados a se juntar nesses 30 prédios. Mas eram muitos os judeus, e a condição de morar junto num apartamento, 3, 4, 5 famílias, com crianças pequenas, usando um banheiro, uma cozinha, a situação então ficou muito, muito difícil. Então, os nazistas húngaros começaram a juntar também outras cidades. Onde eu nasci, Debrecen, juntaram também. Primeiro tinha um campo para os judeus ir lá, num certo campo se reunir, depois trouxeram para uma fábrica de tijolos, todos eles, né? Com a intenção de juntar todos e deportar para os campos de concentração alemães, Auschwitz, outros campos, né? Então foram juntando os judeus e começaram as deportações. Então, por trem, né? Por exemplo, nesse que eu falei para você, nessas cidades, começaram a entrar trens para transporte de gados. E os judeus foram obrigados a levaram eles até o trem, não podiam carregar uma pequena maleta cada família. Deixaram tudo lá, tudo tinha que adquirir, tudo.
esses trens de transporte de gado, né, meio semi-aberto, né, juntaram-se, empurraram 80 pessoas que ficaram com sardinhas sem lata, né? Às vezes precisava fazer necessidades, problemas. Dizem que muitos idosos, não sei a quantidade, em cada carregamento morreram lá mesmo, de fome, porque demorou 3 dias chegar lá, e não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Então, muitos idosos já morreram no trem. Quando chegaram lá, por exemplo, tinha uma priminha que morava numa cidade grande do interior, e a minha priminha, da família, só ela que vivia, porque os pais já morreram. E tinha um irmão também, mas o irmão morava em outro lugar, né? Tinha uma bebezinha recém-nascida, o marido foi convocado para serviços de auxílio, né? Eu também, em junho de 1944, fui convocado para prestar serviços auxiliares. Dizem trabalhos forçados, esse era o título, mas eu, da minha parte, tive sorte, porque fui designado para uma cidade a distância de 100 quilômetros, da distância de 100 quilômetros da minha cidade natal, deve ser que falei, tinha que ir lá para fazer serviço de, assim, auxiliar no hospital. E carregava doentes para baixo, para cima, ajeitava. Não era trabalho difícil, era ruim, e não tinha, vamos dizer, nazista húngaro lá em cima de mim, controlar. Porque a Hungria tinha necessidade de mão de obra, porque a Hungria era aliada à Alemanha nazista, e convocaram todos os húngaros, homens de 18 a 65 anos, para o exército. Então faltava mão de obra, por isso que tivemos sorte que fomos designados para esse hospital para trabalhar e ajudar lá. Bom, então, o tempo ficou passando lá eu digo, eu não sou exemplo para os grandes sofrimentos da população judaica na Hungria, que tiveram outro destino, que está nesse caderno, que houve lá, esse caderno. E, então eu, da minha parte, vou contar a minha vida, de repente recebemos ordens lá, tinha mais rapazes judeus lá na cidade. Chegamos lá, começamos a trabalhar, mas de repente veio um bombardeio de aviões americanos, muito forte, e porque essa cidade também era um ponto de cruzamentos de trens que iam para a frente russa. De repente começamos a trabalhar, chegou um sinal de alerta, aqueles sirenes começaram a tocar e avisaram-nos que as tropas russas, que, tendo ganhado a batalha de Stalingrado, vão subindo para cima para conquistar a Alemanha, entrar em Berlim, tirar Hitler, matar Hitler. Então os russos chegaram, tropas russas, todos fortíssimos, baixos, mas fortíssimos, e com metralhadoras de último modelo de lance, K-40 fantástico, armas fantásticas, e entraram na Hungria. As tropas húngaras foram recuando porque a quantidade de russos era muito maior, foram se retirando, e nós também fomos obrigados a se retirar, não ficar para trás, né? Então, nós chegamos, fomos até a fronteira austro-húngara, fronteira. Mas os russos já chegaram antes de nós lá. Os russos, tropas russas foram com tanques, todos chegaram lá. Um de nós resolvemos sair da Hungria. Um de nós falava russo, porque ele morava perto da Rússia, na região da Hungria, que aprendeu russo lá. Nós outros não falávamos russo.
Então fizemos o seguinte, compramos garrafas de vodka, bebida, e levamos pouco dinheiro conosco. Chegamos, aquele que falava russo, chegávamos perto dos russos e explicou que nós somos refugiados, queríamos sair da Hungria e demos o vodka, a bebida para eles, um dinheirinho. Eles deixaram-nos passar. Chegamos à Áustria, enfim, lá, Nações Unidas tinha agência para refugiados, providenciando tudo de nós. Como você veio ao Brasil? O que levou você aqui? Nós queríamos de qualquer maneira ir no Brasil, porque lá assistiam à televisão um filme do Brasil com o Mickey Mouse, também com o Mickey Mouse, e mostrando o carnaval brasileiro, moças dançando, alegria, todo mundo alegre, sorrindo, né, cara fechada como eram os alemães, os húngaros. E fomos no consulado húngaro primeiro, conseguimos passaporte lá com o consul, né? E com o passaporte conseguimos visto para o Brasil. Então embarcamos num navio, nós fomos passagem mais barata no porão, todo mundo no porão, grande quantidade de pessoas. Mas foi alegria porque saímos de lá. E quando chegamos em Santos, e eu saí, outros começamos a beijar o chão, que ficamos longe da Hungria. Bom, então, lá correu a notícia, não sei como, entre os judeus no Brasil, né, que vão chegar uma quantidade de refugiados húngaros sobreviventes da guerra. Então, eles foram, principalmente judeus húngaros, que chegaram aqui antes da Segunda Guerra Mundial, bem antes, estavam muito bem de finanças já, e receberam-nos e disseram que vocês vão ser providenciados de poder, alugamos para vocês um hotel, tal hotel, para vocês ficar 30 dias lá. E nos deram dinheiro também para 30 dias para alimentações. Então já vi que a coisa é diferente no Brasil para nós, muito melhor. Editei um livro sobre Paraty. Você conhece Paraty? Não. Ah, cidade maravilhosa. Colonial brasileiro. Né? O que eu posso fazer pelo Brasil, eu estou fazendo. Porque me aceitaram aqui. E o que você acha do cenário político atual no Brasil? Bom, essa é uma coisa muito difícil, né? O Brasil está passando uma fase muito complicada e estamos em recessão, né? O presidente está muito comprometido, tem feito alguns erros, parece, né? Está sendo processado diversas vezes. Temos um prefeito aqui em São Paulo, Dória. João Dória não é político, é administrador. Ele declarou que não quer salário de prefeito e candidatar para a presidência em 2018. Seria muito bom, porque, enfim, seria uma pessoa sem ser político, né? Administrador. Também ajuda muito o Lava Jato, você sabe do Lava Jato, né? Ajuda muito o delegado Moro. E aos poucos vão limpando aqui o terreno. Nesse caso, eu vejo grande futuro para o Brasil. Como eu conheço o Brasil bem, como disse, viajava grande parte do Brasil com essas obras de arte, quadros, eu conheço o potencial do Brasil. O que eu posso fazer pelo Brasil, eu estou fazendo, porque me aceitaram aqui.
Alemanha é considerado um país cultural, mas em todos os países na Europa, essa cultura era só para uma pequena faixa da população, não era para todos, a literatura, a música. Então, aqueles que não tinham essa cultura, o Hitler conseguiu de implicar uma lavagem cerebral que convenceu esses homens e mulheres de que eles tinham de fazer era justo. Por isso, quando eles depois são julgados, eles falam, não, nós fomos comendados e isso é justo. Porque eles não tinham, não tinham conhecimentos, eles não tinham cultura e seguiam, de qualquer maneira, o que foi mandado. E alguns foram imensamente cruéis. As irmãs tinham raça ariana, todo mundo que não cabia nessa raça ariana tinha de ser eliminado. Man kann nicht dem untreu werden, was einem ganzen Leben Inhalt, Sinn und Zweck gegeben hat. Es wird nicht so etwas aus nichts, wenn diesem Werde nicht ein großer Befehl zugrunde liegt. Und den Befehl gab uns kein irdischer Vorgesetzter, den gab uns der Gott, der unser Volk geschaffen hat. So sei dann unser Gelöbnis an diesem Abend, in jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation. Unser deutsches Volk Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Em primeiro lugar, nós não podíamos mais usar bicicletas, que é um dos principais meios de transporte. Nós não podíamos usar nem um transporte público. Nós não podíamos frequentar cinemas, parques, clubes, nem sequer não podia se brincar na rua, porque usávamos uma estrela e nem isso era permitido. Então nós éramos bastante restritos. Em 1941, eles demitem os servidores públicos, entre os quais também os professores das escolas. E depois a prefeitura da Holanda organiza 25 escolas, sem que ninguém levantasse a mão, para perguntar por que de repente na Holanda tinha de existir 25 escolas somente para estudantes judaicos. E uma dessas escolas era o Liceu Judaico. E nessa escola que eu encontrei Anne Frank, ela ganhou esse diário dos pais no dia de aniversário dela. Eu vi o diário, que ela pôs todos os pais presentes numa mesa, e esse diário estava lá naquela mesa. Mas não era uma coisa comum, os jovens escreveram diários. Eu não escrevi diário, mas muitas escreveram sim. Você pode dizer que nós fomos enganados, porque nós não sabíamos de nada. Se soubéssemos para que serve essa de registro, que na verdade é a nossa condenação à morte, jamais teríamos feito. Porque através disso tínhamos na lista, mas nós não soubemos qual era a razão disso aqui. A polícia da Holanda foram obrigados de cooperar com os alemães. São eles também que arrancam os judeus das casas, porque tinha um período que não se podia sair de casa, que era das 8 da noite até 6 horas da manhã.
E nesse período eles usavam para arrancar os judeus das suas casas. E nisso também a polícia cooperou. Quando eles bateram na nossa porta, as deportações começam já antes, mais ou menos no abril, que eu me lembro. Então nós, em setembro, fomos o início do fim. A maioria dos judeus, porque em setembro de 43, os alemães declaram Holanda livre de judeus. E eles não estavam errados, não, porque eles já tinham deportado a maioria. Aí nós fomos para um campo intermédio, onde todos foram deportados, que era Westerbork. Lá, Westerbork era uma outra maneira de enganar os judeus, que pensavam, quando eles iam para a Polônia, ia ser a mesma coisa. E não foi. A maioria foi para o campo de extermínio. Então foi realmente uma imensa enganação. Só que a partir de 1942, o BBC já anuncia que tem campos de extermínio. Os ingleses, americanos já souberam, só que nunca fizeram nada, nem sequer bombardearam as trilhas onde passavam os trens. Então nós fomos realmente abandonados. Eles transportavam através de vagões de gado, a maioria foi para a Polônia, para os campos de extermínio, que era Auschwitz, Treblinka, Majdanek. Isso que foram, onde que foram a maioria. Bergen-Belsen não era um campo de extermínio em si, mas exterminou sim. Agora, na minha opinião, eu acho que todos, seja qual país que for, viram trens cheios de prisioneiros. Tanto na Holanda também. Ninguém se manifestou porque tinha medo que se eles pudessem acabar nesses trens. Estávamos na lista palestina, e a lista palestina lhe dava o direito, eventualmente, para ser trocado por prisioneiros de guerra. Então, nós fomos para o campo que chamava Campo de Estrelas. Por isso que tenho publicado no livro a estrela, porque essa foi a estrela que nós fomos obrigados a usar com nossa roupa. Não se tirava o cabelo e nem se marcava com número, porque é difícil você trocar um prisioneiro que é marcado por outras pessoas. Mas essa lista palestina não foram muita gente que estavam nessa lista. Mas acontece que as condições no campo de Bergen-Belsen eram tão ruins, apavorosas, que muitos realmente morreram devido a essas condições, e também o fato que havia uma subnutrição, e a ideia era que as pessoas não sobrevivessem. Tinha uma sopa de repolho e tinha mais alguma coisa, mas bem pouco, todo dia. Os piolhos que estavam no cabelo e na roupa, esses piolhos são eventualmente que transmitem o tifo. E depois o tifo, essa epidemia de tifo veio, e com os prisioneiros já muito debilitados, não tinha como resistir. Tinha ratos, muitos ratos. Dormia à noite, andava um rato em cima de você. Que nós tínhamos de ficar em pé, horas a fim, para ser contados. E tanto o tempo poderia chover, chuva, frio, gelo, mas tinha de ir no que se chamava apel. E numa dessas ocasiões me tiraram da fileira. E quando você era tirado da fileira, não se sabia o que poderia acontecer. Eles podiam lhe torturar, matar ou mandar para um outro campo, seja que for.
E esse constante medo dava uma neurose muito grande com todo mundo, porque eles não falavam conosco, eles xingavam. Em Belsen, eles tinham cachorros treinados para matar. Então tinha os guardas e depois tinha os cachorros. E dava medo andando entre eles e esses cachorros. Eu, de fato, eu levei anos até que eu consegui entender que a cachorro não era bem isso, mas esses eram terríveis. Os próprios que cuidavam dos cachorros tinham panos em volta do braço, que eles também tinham medo desses cachorros. Nós soubemos, através do ronco da pessoa, que eles não iam mais, já estavam mortos no próximo dia. Estavam totalmente debilitados, não tinha mais como. Era um horror. Quer dizer, a gente vivia como a morte. E, obviamente, de vez em quando se perguntava, né, quando que era a nossa vez. Porque era mais fácil morrer do que sobreviver. No fim da guerra, eu tinha de fazer fila para pegar água. E, de repente, um guarda me tirou da fila e apontou sua arma. Mas nessa época, eu já tinha morrido meu pai, 24 de novembro de 1944. Meu irmão já foi deportado em dezembro, 4 de dezembro, e minha mãe dia 5 de dezembro. Eu já não tinha mais ninguém e eu não sabia o que tinha acontecido com eles. E eu já estava indiferente. Quer me matar, que seja. E talvez essa indiferença tirou o prazer dele em me matar. Talvez se eu tivesse feito meu escândalo, eu não estaria mais aqui. Mas eu estava lá, quer me matar, que seja. Eu estava, depois que meu pai morreu e estava sozinha, eu fui para o que se chamava Campo Pequeno de Mulheres. E ao lado tinha um campo grande de mulheres. Annie foi deportada para Auschwitz e quando os russos se aproximaram desse campo, eles foram transferidos por trem para Bergen-Belsen. Alguns foram para marchas de morte, mas ela veio de trem no início de novembro de 1944. Ela e a irmã. E desse campo pequeno, eu vi ela andando no Campo Grande, mas era perigoso se aproximar a um arame farpado. Então eu não fui falar com ela, mas depois de um tempo tiraram esse arame farpado, aí tornou-se um campo grande de mulheres. Aí eu fui procurá-las e encontrei as duas irmãs, que estavam já muito debilitados. Mas esse encontro foi muito emocional, porque nós não esperávamos que nós iríamos encontrar colega, nós não estávamos esperando nada. Então ela ficou emocionadíssima e eu também. Eu também já estava bastante magra, esses ossos aqui do quadril não tinha mais nada que cobrir, eles estavam saindo da carne, mas ela estava muito enfraquecida, não sobrou mais nada dela. Então, nós nos encontramos várias vezes. Ela me contou sobre Auschwitz, ela que me contou o que tinha acontecido em Auschwitz. Ela sabia que a mãe tinha passado na seleção e tinha esperança de reencontrá-la. Ela não sabia que o pai estava em Auschwitz, ele sobrevive em Auschwitz, o pai, mas nada disso ela sabia. Então tem uma amiga que traz essa notícia que a mãe tinha passado na seleção, então ela tem boas esperanças de reencontrá-la.
Aí ela me conta tudo sobre o esconderijo, como que eles viviam no esconderijo, como ela tinha continuado a escrever o diário dela no esconderijo e que ela esperava de usar tudo isso depois da guerra como base de um livro. Ela não ia publicar o diário. Quem resolve de publicar o diário é a mãe, é a avó dela que morava em Basel e que diz para o pai dela que ela gostaria que ele publique esse diário. Mas a intenção dela não era essa. Então, quando ele me veio visitar em outubro de 1945, ele me fala sobre a mãe que sugere que publica o diário e ele me disse que ele não iria publicar a parte onde ela era muito crítica da mãe, mas que por o resto ele ia publicar. E que eu achava? Eu falei, bom, se está tudo bem para o senhor, por mim tanto, né? Por mim também. Eu acho que está certo, né? Porque ela iria gostar, ela queria ser escritora, então realmente eu acho que o senhor faz uma boa ação. Quer dizer, eu era muito mais envolvido com esse diário do que eu esperava na minha vida. Os alemães queriam trocar o campo de Bergen-Belsen com os ingleses para que os ingleses tivessem uma posição militar melhor. Os ingleses não aceitaram, eles blindaram esses alemães para que eles não soubessem onde que estavam. Mas, eventualmente, eles entram em Bergen-Belsen, eles estavam já, nós sabíamos que eles estavam lutando em volta de Bergen-Belsen, a gente ouvia esses canões. Mas os guardas vão embora dia 13 de abril e eles entram dia 15 de abril. Os comandantes ficaram para supostamente recebê-los. E os ingleses não tinham a menor ideia, mas menor de que eles iriam encontrar. E essas condições horrorosas, por isso que o Bergen-Belsen foi chamado Campo de Horrores, que eles ficaram traumatizados, horrorizados, eles nem sabiam sequer como lidar com esse campo. Eu não tinha lar, eu não tinha paz, não sobrou mais ninguém, eu não tinha dinheiro e estava doente. Então, realmente foi uma situação. Eu soube em agosto de 1945 que ninguém sobreviveu, que eu era a única sobrevivente da minha família imediata. Aí eu quase enlouqueci, mas num próximo momento eu me dei conta que ninguém iria querer uma órfã louca e que, queira ou não queira, eu tinha de lidar com a situação do jeito que se apresentava. Mas naquele momento eu não tinha nada. Um dia, nesses colegas de escola, nós discutimos o fato se nós tínhamos tido uma juventude. Algumas falaram que sim, eu falei que não. Nós não tivemos turminhas, eu estava doente, acesso aos cinemas e parques, então, quer dizer, por mim, eu nunca tive uma juventude. Eu tive de viver com outros, né, que você tem que se ajeitar, né? A minha tia veio em 1948, no fim, porque eu estava morando com uma família cristã. E eles tinham medo que eu não tinha acesso à juventude judaico. Ela veio, conversou com meus tutores, né, e eles resolveram que eu poderia ir por 6 semanas para a Inglaterra. Pensei eu que foi um período experimental para que eles pudessem
justificar a minha ida em abril de 1949 para me juntar à minha família. Eu não podia falar sobre o que aconteceu na Holanda. Nunca levei mal, porque eles não souberam lidar com a perda de uma família inteira. E eles achavam, você não fala, vive supostamente uma vida normal, desaparece. Mas isso não existe. Não tem como. A mente registra, e que a mente registra de vez em quando volta. É lógico. Minha filha, outro dia, tem uma carta que ela é filha de sobrevivente e que ela sofre. Aí eu escrevi para ela, olha, você não tem uma mente que registrou o que os sobreviventes registraram. Então, você não precisa querer sofrer à toa. Os sobreviventes eram tomavam muito cuidado que essa geração, de segunda geração, não sofresse e que eles tivessem uma vida normal. É óbvio, se eles anotam que não tem família, cadê os avós, primos e tudo mais, eles começam a notar e perguntar. Aí o choque do fato que não tem mais ninguém, óbvio, é um trauma, é um choque. Dos 6 milhões de judeus que morreram, com certeza, 3 milhões eram poloneses. Só tinha uma pequena detalhe. Eles não perguntaram de onde que vieram os outros 3 milhões. E os outros 3 milhões vieram dos 19 países ocupados pelos alemães. Espera um pouco. Um país onde que 80% de uma minoria falece. Não pode ter sido um paraíso, pode? Jamais. Na verdade, foram atingidos 17 milhões 484 mil vítimas de várias categorias da Holocausto. Testemunhos de Jeová, poloneses, russos, tem todas as categorias lá dentro. Essas foram também vítimas da Holocausto, porque a impressão que tem que foram 6 milhões de judeus. Foram muito mais. Quem, por mera coincidência, sobrevive, tem a obrigação de divulgar, porque senão aqueles que ficaram não têm voz. Se você fica quieto, eu sou tão traumatizado que eu não posso falar. Isso não ajuda 1.500.000 crianças, não ajuda a todos aqueles que foram mortos. E eles têm que ser representados através daqueles que sobreviveram e que têm a possibilidade de divulgar.
que eu passei por isso. E eu passei pertinho desse. O Holocausto não é uma história de 6 milhões. É 6 milhões de histórias de pessoas individuais. Cada um passou para a sua memória, sentiu na sua própria pele o que foi o Holocausto. Aos 95 anos, seu Kiva é só simpatia. Mas traz na pele a marca de quem sobreviveu a um dos maiores genocídios da história mundial, o Holocausto. Judeu nascido na Polônia, ele era o prisioneiro B513 do campo de extermínio de Auschwitz. Não chamaram pelo número. B513 sou eu. Seu Kiva passou ainda por outros 5 campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, tudo que está aqui ainda é pouco. Ele visitou com o Antena Paulista o 3º andar do Memorial da Imigração Judaica no Bom Retiro. Espaço agora dedicado a não deixar ninguém esquecer como o ódio e o preconceito podem ser desastrosos. A réplica do trem a vapor que transportava prisioneiros para os campos de concentração traz a primeira lembrança, a tentativa desesperada de fuga. O trem bateu tchu-tchu-tchu, com a matéria. Fizemos um buraco do próprio trem. E entramos e ficamos no meio de um trem para outro. 2 conseguiram sair e eu era terceiro. Quando eu ia pular também, já em cima era sempre, já começaram a tirar. Aí eu voltei e mais um voltou. O dormitório é igual ao do campo de concentração de Buchenwald, na Alemanha, onde seu Kiva também ficou preso. As camas lotadas iam esvaziando dia após dia. Eu bati nas costas, levantei a mão. Do companheiro que estava ao seu lado? Para tirar, porque eu já estava morto. 6 milhões de judeus morreram. Outros grupos também foram alvo da política de assassinatos em massa dos nazistas. Ciganos, comunistas, homossexuais, eslavos. A visita ao Memorial do Holocausto é uma aula de história, que começa com a chegada de Adolf Hitler ao poder na Alemanha em 1933 e termina com uma das maiores tragédias da humanidade, os cerca de 40 mil campos de concentração, trabalho forçado e extermínio espalhados pela Europa, onde os judeus chegavam com o pouco que conseguiam levar. Alguns objetos expostos no memorial foram doados por famílias de sobreviventes. 1,5 milhão de crianças morreram durante o Holocausto. Aqui nessa parte do memorial a gente vê vários desenhos. São registros do horror que crianças e adolescentes viveram nesses campos de concentração. Aqui, por exemplo, as covas onde eram enterrados vários corpos. Aqui uma criança que é separada da mãe com muita violência. E aqui as câmaras de gás, onde milhares de judeus foram exterminados. Seu Kiva viu de perto as câmaras de gás de Auschwitz. Eles fecharam isso aqui com árvores, assim, com... Disfarçavam. Disfarçado. Não, mas a gente sabia que lá, a gente depois passava lá, né, sabia. O senhor sabia o que acontecia lá? Isso é lógico. Mas tudo bem, lá a gente não estava com medo mais. Costume assim. A gente sabia, um dia sim, um dia não. A gente estava já... Tanto faz. Ele perdeu toda a família no Holocausto. O pai, a mãe e 4 irmãs morreram em campos de extermínio. O irmão foi assassinado numa tentativa de fuga. Aqui no Brasil, ele se reergueu. Casei aqui, a minha esposa brasileira, filhos brasileiros, netos brasileiros, está tudo formados. O jovem rabino Tove Weitman é o diretor do Memorial do Holocausto e acha que a inauguração desse espaço era uma dívida com quem viveu o terror do nazismo. Era uma obrigação nossa criar um espaço desse. Hoje, as grandes capitais do mundo
tem um memorial do Holocausto. Londres, Berlim, Paris, Buenos Aires, todas têm um memorial do Holocausto. E São Paulo é uma cidade que recebeu centenas de sobreviventes do Holocausto e deu uma oportunidade para dar uma nova vida para eles. Eu acho que o mundo tem que saber o que aconteceu, para não acontecer mais.